Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 62. Salmo, capítulo 62. Amém? Salmo 62. Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus, os de fina estirpe. Não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez, Deus falou, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Graças te damos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui. E essa foi a porção da tua palavra que tu separaste para hoje. Traga, ó Deus, entendimento ao coração de cada um, à mente de cada um que está aqui, e que teu Espírito tenha liberdade para tratar conosco, em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já pensou em desistir? Algum dia, já pensou em desistir? Vou largar tudo. Vou abandonar tudo, não quero mais nada. Vou sumir. Essa semana eu ainda estava conversando isso em casa. E eu falei, tem hora que dá vontade de largar tudo. Tem hora que dá vontade de partir assim. Sumir. Dá um tempo. Não é sumir de morrer, não. É só sumir, só. Aí veio essa palavra. E essa palavra, o título dela hoje é Não Desista. Diga aí para o seu irmão, não desista. E o versículo que marca essa palavra para nós hoje é o versículo 1 do Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Antes de jogar tudo para o alto, dizendo não aguento mais, antes de fazer as malas
e se afastar de tudo, respire. Respire fundo. O Salmo 62 expressa uma profunda confiança e dependência do salmista em Deus. A ideia de esperança e silêncio sublinha a necessidade de paciência espiritual. Sublinha, marca, destaca a necessidade de paciência espiritual em tempos de dificuldade. E nós vivemos hoje um tempo de dificuldade. Nosso estado passa por um tempo de dificuldade. O nosso país passa por um tempo de dificuldade. Quem de nós hoje não passamos por alguma necessidade ou por algum tempo de necessidade ou de dificuldade? Uma peculiaridade é que o salmista não apenas espera, mas ele faz isso silenciosamente, como disse o Salmo, revelando uma atitude de descanso em Deus, o que é completamente diferente daquilo que muitos fazem em momentos de crise, onde se desesperam em busca da solução para o que está afligindo. Quantas vezes passamos por algum problema e buscamos solucionar isso tão rápido, de maneira tão assoberbada, que saímos em busca da solução, sem parar, sem respirar, sem dar uma pausa e conversar com o Senhor. Ele já tem a solução. Basta só a gente se posicionar. Essa posição e atitude do salmista nos revela uma espiritualidade madura, onde o valor da presença em Deus é reconhecida acima das circunstâncias externas. A salvação recebida de Deus é apresentada como uma certeza, destacando que, independentemente dos desafios enfrentados, a nossa segurança está na divina proteção e no auxílio do nosso Senhor. Precisamos nos agarrar nisso. Dia após dia nós precisamos nos agarrar nisso. Essa passagem nos exorta a confiarmos em Deus, mas não confiarmos de qualquer maneira, a confiarmos com toda a nossa essência, porque somente nele encontramos a verdadeira salvação. É só nele, não tem outro, é somente nele. O Salmo 62 nos convida a parar, a fazer uma pausa profunda, uma pausa que não é apenas um descanso, mas é uma entrega total de tudo o que estamos sentindo. Entrega total de tudo o que estamos sentindo. Às vezes estamos nos sentindo tão pressionados pelas coisas, tão pressionado pelas pessoas, tão pressionado pelo nosso chefe, que o meu deu um tempinho assim, tão pressionado pelas cobranças, que nós precisamos de dar essa pausa profunda. Uma pausa que não é apenas um descanso, mas é uma entrega total daquilo que sentimos. Por 2 vezes o salmista diz
que vai esperar em silêncio. 2 vezes, no versículo 1 e no versículo 5, ele fala que vai esperar em silêncio. O texto não revela o contexto real de Davi enquanto escreve, mas em sua vida sabemos que ele teve muitas experiências estressantes. Passou por várias perseguições com Saul, com os inimigos ao redor e até mesmo com seu próprio filho, Absalão. A história nos diz que Davi, mesmo rodeado de pressões, traições, incertezas, encontrou forças, não naquilo que podia ver ou controlar, mas em meio ao silêncio, cheio de confiança, ele escolheu esperar. Não era uma simples espera, era uma espera diferente, era uma espera que descansa no caráter do Senhor. E ele resolveu isso, ele resolveu descansar, sabendo o quê? Sabendo que o Senhor iria socorrê-lo. Sabendo que o Senhor estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Eu não sei se hoje você está se sentindo assim, ou se já sentiu algo parecido, não importa. Espere. Mas lembre-se, não é esperar de qualquer maneira ou qualquer coisa, é esperar no Senhor. Como nos diz, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Porque no tempo certo, não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Porque Ele contempla todas as coisas, e nesse tempo certo, Ele levanta. No tempo certo, Ele restaura. No tempo certo, Ele transforma o que precisa ser transformado. Ele transforma o que parecia perdido. E com certeza, Ele vem em nosso socorro. No meu e no seu socorro. Quando você sentir que a sua alma está cansada, abatida, lembre-se desse versículo. Somente em Deus a minha alma espera, silenciosa. Dele vem a minha esperança. Davi enfrentava várias adversidades. Ele sabia, ele conhecia o que era dor. Mas a escolha dele foi não ao desespero, e sim à esperança silenciosa em Deus. Lutas externas ou conflitos internos que todos nós temos, que todos nós sentimos, geram desânimo. Lutas externas, conflitos internos geram em nós desânimo. Os momentos de maior cansaço muitas vezes geram em nós vontade de desistir. Por isso, somos convidados a fazer uma pausa. Somos convidados a fazer uma pausa. Respirar e buscar refúgio em Deus. Esperar em Deus não é passividade, e sim um ato de confiança de que tudo pode passar e que o eterno pode mudar tudo. Podemos estar cansados, precisamos reconhecer isso, que às vezes estamos realmente cansados. Aí alguém pode perguntar, mas está cansado de quê? Cansado mentalmente, cansado de tanta maldade,
cansado de tanto absurdo que tem acontecido, cansado de tanta coisa que vem para nos afligir. Busque no Senhor. Precisamos sempre reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Por este motivo, os nossos sonhos às vezes, parecem tão distantes e as promessas parecem estar esquecidas. Às vezes estamos tão cansados, tão assoberbados, tão atribulados, que parece que Deus esqueceu de nós. Parece que Deus está dando um tempo para nós. Mas antes de desistir, antes de jogar a toalha, lembre-se, Deus ainda está no controle. Jesus está sempre nos chamando, junto com todos aqueles que se dispõem a ouvir. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele está sempre falando comigo e com você. Precisamos voltar para a presença dele o quanto antes. É isso que esse salmo está trazendo para nós. Mas como nós vamos fazer isso? Antes de desistir, precisamos descansar no Senhor. Precisamos respirar. Mas como nós vamos fazer isso? Primeiro, busque forças em Deus. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Davi declara uma frase repetindo a afirmação de que Deus não é instável como as circunstâncias. Porque Ele é a rocha inabalável e amparo. Quando tudo parece escorregar de nossas mãos, Ele está ali, pronto a nos sustentar, pronto a nos levantar. Mas o verso começa igual e termina com uma diferença significativa. Na primeira vez ele diz, não serei muito abalado. Na segunda vez, não serei jamais abalado. O que significa esta mudança? Davi já se sentia abalado. Mas logo depois, ele se fortaleceu na palavra do Senhor. Ele se apegou. Ele lembrou que existia um Deus do lado dele. E ele esperava não se abalar mais. Se você está se sentindo fraco e pressionado por todos os lados, busque forças no poder que é inesgotável. Não temas, porque eu estou com você. Acredite nisso. Ele não te abandonará jamais. Com a ajuda de Deus, podemos superar todas as coisas, todas as dificuldades. Lembra? Tudo posso naquele que me fortalece. Continue fazendo o que é certo. E no tempo certo, você terá o resultado. Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita. Se não desanimarmos. Não desanime. Não desanime. O Senhor da colheita está observando você.
Não desanime. No tempo certo, você fará a colheita. Antes de desistir, renove as suas forças em Deus. O segundo ponto, derrame seu coração diante do Senhor. Quanto tempo nós temos passado e nos derramado diante do Senhor? Quanto tempo nós temos passado e falado com o Senhor através da sua palavra? Estamos no tempo de 21 dias de jejum. Tem sido uma bênção. Uma bênção. Tem sido muito bom. Tempo de aprendizado. Coisas que às vezes a gente pensa, eu já sei, mas você acaba vendo que você não sabe. Porque você começa a ficar mais dedicado, debruça mais na palavra do Senhor, e você vê que existem coisas, passagens que você já conhece, mas que estava bem ali, pertinho de você, e você ainda não tinha visto. Tempo de jejum, tempo de preparação. Então, se prepare. Derrame o seu coração diante do Senhor. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Confiar em Deus é abrir o coração diante dele. Era isso que Davi fazia. É dessa forma que nós precisamos aprender. No tempo de hoje, nos dias que estamos vivendo, precisamos exercitar isso aqui. Enquanto nós podemos. Enquanto nós podemos. Precisamos verdadeiramente congregar e nos dedicar ao estudo da palavra do Senhor, enquanto ela está bem próxima de nós. Era isso que ele fazia, reconhecendo que o mundo não tinha nada que poderia se basear ou servir de base, porque tudo é passageiro e frágil. Mas Deus, o nosso Deus, é eterno e poderoso. Ele é o nosso refúgio quando o mundo inteiro parece um campo de batalha. Ele é o nosso refúgio. A minha e a sua oração tem poder. Creia nisso. Quando falamos com Deus, abrimos os nossos corações, o Senhor nos ouve com amor e nos atende. Creia nisso. Abra o seu coração. Ele vai te ouvir e Ele vai te atender. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Meu irmão, minha irmã, antes de desistir, ore. Fale com aquele que ouve, aquele que age, nos livrando de todo mal. O Salmo 91 vai dizer para nós assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse é o nosso Deus. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos entender. No livro de João vai dizer: não foram vocês que me escolheram
Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O nosso amigo, o Espírito Santo, compreende até mesmo o nosso choro. Da mesma maneira também, esse mesmo Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Antes de desistir, meu irmão e minha irmã, derrame o seu coração diante do Pai. Busque a presença do Senhor. Tenha lá o seu cantinho de oração. Tenha lá o seu quarto de guerra. Mas separe um tempo e busque ao Senhor. Terceiro e último ponto. Lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Lembre-se do poder e da misericórdia de Deus. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Isso nos diz que nem tudo está sob o nosso controle, mas está nas mãos de Deus. Nem tudo está no nosso controle. Nem tudo eu posso controlar. Nem tudo eu posso orquestrar. Nem tudo eu posso organizar. Mas está nas mãos do nosso Senhor. Um Deus grandioso. Davi era um homem poderoso. Lutava com outros poderosos do seu tempo. Mas declarou que a Deus pertence o poder e pertence a graça. Ao dizer isso, ele afirma que o Senhor poderia mudar tudo, mas ele confiava em sua bondade. Não se julgando melhor que ninguém, não adianta culpar as pessoas. Isso não resolve nada. Nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. E se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E é essa mesma misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Por tantas falhas que temos. Por tantos pensamentos que temos. Por tantas atitudes que temos. É essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória que pode me dar esperança. Às vezes lemos tantas coisas, temos versículos gravados, versículos decorados. Mas qual é o objetivo de decorarmos tantos versículos? Qual é o objetivo de sabermos a Bíblia inteira de cor? O que você faz com isso? De que maneira você usa? De que maneira você aplica tudo aquilo que está de instrução na palavra do Senhor para nós hoje? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A justiça divina não falha. Não precisamos querer fazer do nosso jeito, porque não somos dignos. Então, só podemos clamar pela sua graça, que é melhor que a vida. Então, devemos entregar tudo o que está pesado, porque a tua graça é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Entregar nas mãos do Senhor, que entrega nas mãos do Senhor, que Ele cuida de tudo para você. Mas você verdadeiramente precisa entregar.
Você verdadeiramente precisa de uma pausa e falar: Senhor, agora é contigo. Estou sofrendo isso. Está difícil. Tenho certeza que tu tem visto. Me ajuda. Me ajuda. Vai na minha frente. Isso é que é entregar nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas precisamos entregar. Antes de desistir, lembre-se do poder e misericórdia de Deus. Poder e misericórdia de Deus. Precisamos nos lembrar sempre disso. E eu queria concluir dizendo para você: nunca desanime. Nunca desanime. O livro de 2 Coríntios diz para nós assim, ó: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Antes de tomar qualquer decisão precipitada, espere. Espere um pouco mais. Respire. O silêncio pode ser o solo onde Deus vai plantar o renovo na minha e na sua vida. O silêncio pode ser o solo onde Deus vai plantar o renovo na minha e na sua vida. A esperança consiste em esperar, mas não é esperar de qualquer maneira. É esperar com fé. Esperar com fé. A palavra de Deus diz assim, ó: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não pare agora. Deus ainda está escrevendo a minha e a sua história. Hoje, precisamos silenciar o barulho da dúvida em nossa alma e ouvir a voz da esperança. Deus não terminou ainda. Na hora certa, o Altíssimo bradará do céu e te responderá. E o melhor da sua história não está atrás, está por vir.